Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Esqueci de mostrar para vocês na outra aulinha, né? Já trocamos o mês, estamos em abril e já pus abril e maio, né? Aqui em abril fala: por que vocês estão rindo? É que você se liga tanto nos livros, é incrível. Não é incrível, né? É invenções. Já tá tão pequenininha essa letra, minha vista tá ruim. Então, eu estou perguntando por que eles estão rindo. É porque vê ele o tempo todo, né? Lendo para fazer invenção. É muito importante isso também, né? Aqui fala assim, ó. É verdade, mas eu sei que vocês se distraem também. O Criador me fez assim. E eu sou muito feliz por isso. É muito importante, né? Aqui fala que o senhor se distrai, né? Tocando, cantando, jogando bola, né? E brincando. Isso aqui é uma peteca, né? Parece uma peteca. Então é muito importante. Então, para abril, está aqui, né? A autoconfiança. É muito importante a gente ter confiança em nós mesmos, mas principalmente em Deus. Confiar em Deus é você entregar a tua vida para Ele, seguir o caminho do Senhor de cabeça erguida, né? E em maio, falo sobre meus valores, né? Vamos lá. O mestre sempre fala a verdade. Respeitar todos os insetos. Aí é justo. Temos que respeitar tudo que Deus fez, né? Às vezes a gente mata uma aranha, mas ela ajuda a limpar a nossa casa. De moscas, de coisas, né? Tem muitas pessoas que morrem de medo de lagartixa, mas ela também tem a função dela. Cada um de nós tem uma função, né? E aqui fala claramente, ó. Mestre, o Senhor é o melhor do mundo. As crianças correndo falando com ele, né? Aí ele fala aqui, não crianças, toda essa instrução a prova do Criador, Ele é o... Ai, Senhor. Ele é o maior, o nosso Criador, né? Nós temos que aprender que o Criador é o maior. Ele é nosso Pai. Eu tenho que trocar meu óculos, porque tá difícil essa letrinha. Entendeu, pessoal? Temos que ter autoconfiança, né? E se valorizar o que você é. Deus fez a gente perfeito, cheio de sabedoria. Nós, seres humanos, temos inteligência,
para pensar, refletir, e aquilo que a gente pensou, refletir, a gente criar. Que nem esse formigão aqui, ó. Ele lê, pensa, depois ele cria. É muito importante. Agora, essa lição de hoje é sobre Jesus Cristo. Nós já lemos, né, que ele é o Filho de Deus, que ele nasceu para salvar, né? Mas houve uma reviravolta, né? Naquele tempo, como vocês viram, Herodes mandou perseguir para matar Jesus, né? Vocês lembram? Sim, mamãe. Então tá, então vamos lá. Aqui fala ressurreição de Jesus, né? Fala assim: Jesus veio para salvar a humanidade e sempre soube disso. Também conhecia o sofrimento que lhe guardava. Por isso, depois de passar pelo Monte das Oliveiras, ao avistar a cidade de Jerusalém, Jesus não se conteve e chorou, sobre o olhar admirado da multidão que o acompanhava. Jesus chorou por tristeza? Não sei, mamãe. Sim. Por quê? Porque ele viu que muitas pessoas que era para estar ali, na luz, no resplendor, no caminho do Senhor, estava tudo fora do caminho, com o coração ferido, coração machucado, coração cheio de raiva, e não estava dando valor ao Senhor. Então, o Senhor viu aquilo ali, que muitas pessoas estavam se perdendo, ele se entristeceu, porque Jerusalém era uma cidade que tinha todos que estão ali diante de Deus, mas tinha divisa, como até hoje tem a divisa. Tem uns que quer caminhar com o Senhor e outros não quer, vai para outro caminho. Né? Porque diante da palavra de Deus só tem dois caminhos. E muitas vezes as pessoas pegam o caminho errado. E Jesus, vendo aquele ali, Jesus chorou por tristeza, né? Por saber que ele está ali para trazer luz para as pessoas, mas muitos o negarão. Já estavam negando o Senhor, né? E aqui fala assim, ó: os sacerdotes e fariseus estavam fartos da popularidade de Jesus. Queriam colocá-lo na prisão ou algo assim. Então, quando foram procurados pelos discípulos, quando foi procurados pelo discípulo Judas Iscariote, ficaram muito satisfeitos. Judas queria apenas 30 moedas em troca dessa terrível traição, pois julgava injusto ajudar os pobres e doentes sem nada receber. Então, o maior inimigo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, na época que Jesus estava na terra, né? Não era uma pessoa simples. Não, mamãe, não. Era uma pessoa que tinha autoridade, que estava ali sacerdote. Sacerdote quer dizer pastor, né? Estava ali todos servindo a Deus, falando que era cristão, mas estava querendo matar o Criador, o dono da vida. E um dos discípulos que caminhava, né, que vai ser a parte ali da família especial de Jesus, Judas Iscariote, ele tinha raiva quando Jesus estava, né, aquelas ofertas que traziam, ele se revoltava quando Jesus dividia entre os pobres e os doentes. Judas não gostava disso. Ele era ganancioso. E por ele ser ganancioso, o que ele fez? Foi lá no meio do sacerdote fariseu, né? Fazer o seu, eu vou fazer assim, fazer um pedido. Você me dá 30 moedas de prata e eu entrego ele. Eita, mamãe, ele vendeu? Jesus vendeu, filha. Vendeu, mas não foi para ele ficar em vida, não. Ele vendeu porque sabia que ele ia morrer.
Ele era revoltado com Jesus, porque Jesus tinha um coração bom. E ele tem até hoje. Então, Judas, ele estava sendo o quê? Eu sei, mamãe, fala, Ruth. Coração ruim, mamãe. Ele estava na concha da maldade. É isso aí, filha. Fala aqui, ó. Em sua última ceia, em comemoração à Páscoa, Jesus e os discípulos se reuniram em uma mesa com pão e vinho. Ele afirmou: um de vocês me trairá. Surpreso, Judas perguntou: serei eu, mestre? Depois Jesus repartiu o pão e todos beberam um pouco do vinho que simbolizava o corpo e o sangue de Cristo. Né? Ali o Senhor já sabia quem ia trair ele. Mamãe, mas por que não mandou ele embora? Não, filha. O que mamãe ensinou para vocês? A gente tem que amar nossos inimigos, não pode, né, lançar ele fora, jogar ele fora. Nós temos que dar oportunidade. E Jesus estava dando uma oportunidade para Judas se arrepender. Ele estava falando para Judas que ele sabia quem ia trair ele. E Judas tem a cara tão lavada que ainda falou: serei eu, mestre? Para você entender como isso é zombar. Estava ali zombando o Senhor quando falou aquilo ali. Então é muito triste quando a gente é traído pela pessoa que faz parte da nossa família. Não é verdade? Sim, mamãe. Aí fala aqui, ó. Então, deixando todos os discípulos admirados, Jesus pediu uma vasilha com água e uma toalha. Em seguida, começou a lavar os pés de cada um deles. Foi um ato de humildade do mestre e um grande ensinamento de dedicação ao próximo. Né? Isso foi no dia da Santa Ceia. Ele pegou, né, pôs uma bacia cheia de água e começou a lavar o pé de um por um. Até de Judas, mamãe, de todos que estavam ali, todos. Ele mostrou o que é humildade. É a gente não sentir nojo, desprezo das pessoas, porque muitos desprezam. Tem pessoa que vê uma pessoa suja, não quer nem chegar perto. Né? Então humilha com palavra. Mendigo piorou. Mas o Senhor está falando ali que para ele todos somos iguais. Ele lavou tanto o pé de um como de outro. Dos que tinham um coração bom que de coração ruim, que era o traidor. O Senhor mostrou a pura bondade, o puro amor. Entenderam, criança? Sim, mamãe. E foi na Santa Ceia que ele mostrou, né, que ali o vinho e o pão era parte do corpo dele, que ele estava dividido tudo. Como assim, mamãe? Eu sou a mãe de vocês, certo? Sim. Vocês são quanto? 10, mamãe. Então, eu tenho que dividir meu tempo com vocês todos. Não tem nada de eu gostar mais do Léo do que a Mexa, mais da Ruth do que o Jamelão, não. O amor tem que ser igual. É isso, mamãe? Sim. Isso é dividir o meu tempo. É a minha vida. É isso que Jesus fazia. Ele tirava o tempo dele, a vida dele, para dividir para as pessoas. Por isso que ele foi para o céu e deixou a Santa Ceia para nós participar do corpo e do sangue de Cristo. Entenderam, criança? Sim, mamãe. Tá. Aqui fala assim, ó. Perto do final da ceia, Jesus disse a Judas: se ainda pretende fazer algo contra mim, vai e faça logo. Judas, muito ambicioso, saiu. Olha, e o Senhor então falou para ele. Alertou ele mais uma vez: você quer mesmo fazer isso? Então vai, faça logo. Pois ele saiu, sem dó, sem piedade, sem arrependimento. Foi. E aqui fala assim, ó. Jesus sentiu-se angustiado, porque sabia com quem os discípulos iam falar. Com os fariseus que queriam vê-lo preso. Pedro mostrou-se preocupado. Então o Senhor Jesus falou: hoje mesmo você vai negar que me conhece 3 vezes.
antes que o galo cante. Eita, mamãe, Pedro também era ruim? Não, ameixa. É que no momento, né? Às vezes, no momento daquele problema que a gente está passando, a gente sente medo. E na hora do medo, nós nega que conhece fulano e cicrano. E foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Vocês vão entender. Jesus sabia de tudo que o esperava. Então foi até o local chamado Getsemane e levou consigo Pedro, Tiago e João. Eram os três que o Senhor mais andava. Dos 12 eram os 13 que Jesus mais andava. Era aquele especial do Senhor. Mandou que orassem e vigiassem. Então foi falar com Deus. Jesus queria o livramento do que iria lhe acontecer. Mas ele deixou bem claro: Pai, seja feita a tua vontade. Meu Pai. Finalizou quando retornou de sua oração e encontrou os 3 discípulos dormindo. Logo Judas Iscariote apareceu, junto de soldado e fariseu, deu um beijo no rosto de Jesus para indicar quem deveria ser preso. Ai, mamãe, ele entregou Jesus com um beijo, foi, filha. Ele traiu Jesus com um beijo. Mas o que me chamou também a atenção aqui, criança, foi que Deus mandou Pedro, Tiago e João orar e vigiar. Ele não vigiou, ele estava dormindo. Então é muito importante quando Deus manda a gente orar e vigiar, porque a gente não sabe o momento que o inimigo chega. E no momento que ele estava dormindo, o inimigo chegou para pegar o Senhor. Né? E quando o inimigo se levanta contra o Senhor, ele se levanta contra todos aqueles que o Senhor ama, guarda, protege. Ah, entendi, mãe. Então tá. Fala aqui, ó. Jesus foi levado para ser interrogado, foi humilhado, levou cuspida e soco. Nesta mesma noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. Temendo um tratamento semelhante, Judas recebeu as 30 moedas em troca da traição, mas o remorso lhe corroía o coração, por isso acabou cometendo suicídio. Eita, mãe, sério? Primeiramente, fala aqui, né? Jesus foi levado preso. Olha como o Senhor sofreu por nós, pecador. Jesus, ele foi levado preso, foi interrogado, foi humilhado. Ele levou cuspida, soco, chicoteada. E não foi só isso, não. Ele sofreu muito, muito mesmo. E fala assim, né? Que naquela noite, Pedro vendo eles maltratando Jesus, isso e aquilo, perguntaram para ele 3 vezes: Você faz parte do povo de Jesus? Você andou com ele? Você vivia com ele? O que Pedro fez? Não, não e não. Não conheço, não ando com ele, não vivi com ele. Então Pedro negou o Senhor 3 vezes, como o Senhor falou. A mãe não gostava dele, gostava, filha. É o medo. Na hora do medo, ele ficou com medo de apanhar que nem Jesus, ser cuspido, ser humilhado, chicoteado. O medo foi tão grande que ele negou o Senhor. Mas depois Pedro se arrependeu, se curvou diante do Senhor e pediu perdão. E ele perdoou, mãe, perdoou. Deus não fala para a gente perdoar, filhos? A gente tem que perdoar. Não só o Senhor perdoou ele, como o Senhor encheu ele de força, renovo, restauração e de poder, para ele não ter mais medo. Porque o Senhor chamou ele para cuidar da igreja, do povo de Deus. E aqui fala também que Judas, depois que recebeu as 30 moedas, sentiu o peso da maldade no corpo dele. Sentiu o peso, né, do que ele fez com Jesus, sendo ele inocente. Ele sentiu um peso tão grande
em vez de ele pegar, que ele foi devolver a moeda, mas eles não quiseram, né? E o que aconteceu? Ele ficou tão assim, desesperado, angustiado, aflito, com aquele peso no corpo, no coração, na mente, que ele não aguentou, foi e se matou. Sério, mamãe? Sim, filha. Pra você ver. Às vezes nós faz tantas coisas ruins que a gente nem quer mais viver. Por isso que é bom a gente ter bondade no coração, fazer coisas boas, para que a gente viva muito tempo com alegria, né, criançada? Sim, mamãe. E aqui fala, Jesus foi levado perante Pilatos, Herodes, que empurrava um para o outro a decisão, pois não havia acusação real contra ele. Coube a Pilatos tal um veredito. O povo queria ver Jesus na cruz. Pilatos não tinha nada contra ele. Então perguntou quem deveria ser condenado, Barrabás, o ladrão, ou Jesus de Nazaré? A multidão escolheu a Jesus. Pilatos lavou a mão para indicar que nada tinha a ver com a morte de um justo, né? Aqui fala claramente que tinha um homem lá que roubava, aprontava, né? O homem corrupto, que não se importava dos males que fazia, chamado Barrabás. Então, um chocava para um lado, chocava para outro, o que faz com ele, o que faz com ele, porque não encontrava crime nenhum em Jesus. Aí o que fizeram? Levaram para o maioral, que era Pilatos. O que aconteceu? Pilatos pôs Barrabás, o ladrão, e Jesus de Nazaré, o Salvador, lado a lado, e perguntou para o povo, quem quer que eu solte? Porque era uma festa, né? E tinha, nessa festa, sempre soltava um lá da prisão. Aí puseram os dois. Quem eles escolheram soltar? O malfeitor, Barrabás. E condenou nosso Senhor, nosso Salvador. Pilatos ali lavou a mão, falou que não tinha nada a ver com a morte do inocente, porque sabia que Jesus ia para a morte. Mas no momento que ele aceitou, a mão dele não ficou pura que nem ele está pensando. Porque no momento que a pessoa aceita a autoridade, era só ele falar não e pronto. Mas ele deixou acontecer, então ele também era responsável pela morte do Senhor. E ele morreu mesmo, mamãe? Sim, filha. Fala assim, olha aqui como que ele foi morto. Eita, mamãe, ele foi pregado na cruz? Foi. Olha o tanto que nosso Senhor sofreu por nós, né? Nós, seres humanos, temos que valorizar o amor de Jesus. E temos que valorizar muito mais ainda, né, a bondade do nosso Deus Criador. Porque ele negou o único filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. E aqui fala assim, ó, Jesus foi espancado, depois foi obrigado a carregar a própria cruz até o Monte Gólgota, onde foi crucificado. Lá as zombarias continuaram. Ele pedia água e dava-lhe vinagre. Foram horas de um sofrimento terrível. Eita, mamãe, filho. Aqui deixa bem revelador, né? Que ele sofreu muito. Ele apanhou tanto chicoteado, depois teve que carregar a cruz todo machucado. E muitas vezes andando com a cruz, ele chicoteava ele para ir mais rápido, né? Crucificaram o Senhor e continuaram zombando dele. Na ânsia da morte, crianças, ele sentiu sede e ele pediu água. Olha a maldade que fizeram, deram vinagre para o Senhor. E é muito triste isso. Olha o tanto que o Senhor sofreu por nós. E aqui fala claramente, restando-lhe poucas forças, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que fazem. E faleceu. No mesmo instante, o dia virou noite, houve um tremor da terra, trovões e raios cruzaram o céu. Eram 3 horas da tarde. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena ficaram ao lado do mestre até seu último momento. Eita, mamãe, depois que ele morreu, aconteceu tudo isso. Aconteceu, filha.
Primeiramente, mesmo ele sofrendo na cruz a angústia da morte, ele perdoou todos aqueles que maltratou ele. Os escribas, os fariseus, os que seguiram, né, a maldade deles para poder crucificar Jesus, aqueles que o condenaram. Ele perdoou todos, todos. Então, para tu ver como que o amor de Jesus é. Ele perdoou todos os inimigos dele. Assim devemos seguir, né? O exemplo de Jesus, perdoar nossos amigos, mas muito mais nossos inimigos. E aqui fala claramente, né, que Maria e Maria Madalena estavam ali o tempo todo. Mas o que me chamou mais atenção, que quando Jesus, teu último suspiro, morreu, né, o dia entristeceu, o sol saiu e veio o quê? A noite. O sol ficou tão triste que foi embora. Aí veio o que? A noite. Fala claramente, né, que a terra tremeu, a terra ficou tão triste, abalada, que ela tremeu. A terra tremeu todinha. E fala claramente aqui que houve trovões e raios cruzando o céu. Foi nesse momento que o véu foi rasgado. Então é muito importante a gente perceber uma coisa. Quando Jesus fala assim, Má, não passa daqui para lá, o mal obedece. Mas tem vezes que Deus fala assim para o ser humano. O Senhor fala, não vai para esse lugar, a pessoa teme e vai. Então a gente temos que entender que até a terra sentiu dor. Ela começou a tremer. Quando a gente leva um susto, a gente treme, né? Quando a gente sabe que fulano está no hospital entre a vida e a morte, ou fulano morreu, nosso corpo começa a agir de uma tal maneira que começa a tremer. Tem pessoa que até desmaia. A terra tremeu com a morte do Senhor. Então nós temos que ver que tudo que Deus criou tem vida. Tudo. A palavra de Deus é a palavra viva. Ela não volta vazia. E o que Deus está falando para nós? Que o ser humano não deu valor à vida dele, mas a própria natureza sentiu a perca dele, porque valorizava. Mas Deus é maravilhoso. Fala aqui, José de Arimateia, um seguidor de Jesus, pediu permissão a Pilatos para sepultar o corpo de seu mestre. Assim que conseguiu, tirou Jesus da cruz, enrolou em lençol e sepultou em uma caverna fechada com pedra, né? Jesus não tinha onde ser enterrado, né? Porque ele veio numa família pobre, humilde, mas cheia de amor. Ali tinha um seguidor de Jesus que chamava José de Arimateia, era um homem bem poderoso de dinheiro, né? Tinha uma boa vida, ele foi, enterrou Jesus, fez tudo que tinha que fazer, né? E enterrou o Senhor. Então o Senhor teve um lugar especial para ser enterrado. E aqui fala, Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Então, quando Maria Madalena e Maria visitaram o sepulcro de Jesus na manhã daquele terceiro dia, encontraram-no aberto e vazio. Um anjo lhe disse, aquele que vocês procuram está vivo. Elas correram com medo do anjo, mas também muito feliz com a notícia, Jesus havia ressuscitado. O que é ressuscitado, mamãe? É viver, é voltar à vida, né? Maria foi lá, a pedra que puseram no sepulcro era muito grande, não tinha como uma pessoa remover, duas tinha que ser mais, né? Mas quando elas chegaram lá no terceiro dia de manhã, o que aconteceu? A pedra não estava no lugar. Elas entraram para ver o mestre, ele não estava ali. O anjo apareceu e falou, aquele que tu procura no meio dos mortos, hoje vive. Aí aqui tá.
Maria Madalena quis voltar ao sepulcro mais tarde. Para isso, chamou algumas conhecidas. Jesus apareceu para ela e pediu que avisasse todos os discípulos sobre sua volta. As outras mulheres também ouviram. Maria Madalena contou aos discípulos, mas eles não acreditaram. Ninguém acreditou. Ele morreu. Nós vimos ele ser enterrado. Como que ele ressuscitou? Eles duvidaram, mas o Senhor, quando estava na terra, falou para os discípulos que quando ele partisse ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a fé deles foi pequena. A confiança deles foi pequena. Por isso que a gente tem que confiar completamente no Senhor. Confiar de corpo, alma e espírito. E uma coisa eu falo, criança, Deus não quer a gente pela metade. Deus não quer a gente pela metade, Ele quer a gente completamente amando Ele. Né? E amar o Senhor completamente, corpo, alma e espírito, é confiar nele. É deixar Ele cuidar da nossa vida. Né? Aí aqui fala, mais tarde Jesus apareceu para os 2 discípulos em uma estrada, mas eles não o reconheceram. Chegaram a almoçar junto em uma cidade próxima, como ele cortou o pão, como Jesus fazia, finalmente deram conta, no mesmo instante que era Jesus, e Jesus sumiu. Dia depois, Jesus apareceu em Jerusalém para seus discípulos diante dele. O Espírito Santo desceu à terra para batizá-lo em seguida. Surgiram anjo em veste brilhante que o acompanharam Jesus em sua subida ao céu e disseram, Jesus voltará um dia. E o Senhor voltará um dia. Ok? Então, essa aqui é a passagem, né, da ressurreição do Senhor. Aqui mostra o tanto que ele sofreu por todos nós. O quanto ele apanhou e foi maltratado, humilhado, cuspiram até na face do Senhor. Eita, mamãe, doeu muito, né? Doeu, filho. Foi muito triste. E aí, vocês entenderam que mamãe leu para vocês a história do mestre? A morte e a ressurreição deles. O que vocês acharam? Ai, mamãe, eu achei bom. Eu amei, mamãe. Por que vocês gostaram? Porque ele venceu a morte, mãe. Ele ressuscitou. E ele está vivo hoje. Tá vendo como é bom a gente amar? Quando a gente ama, quando a gente cuida das pessoas, a morte para nós é passageira. No último dia, do jeito que Jesus ressuscitou, todos os seres humanos que obedecem a Deus ressuscitará também, terá uma nova vida. Sério, mamãe? Sim. Então vamos dar tchau. É você, Jamelão. Tchau, pessoal. Até a próxima aulinha. Eu amei a aulinha, vocês gostaram? Você viu tanto que o Senhor sofreu por nós? Então vamos continuar amando o Senhor e obedecendo Ele. Tchau, beijo de todos nós no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau, pessoal, até a próxima. Vocês me desculpem aí um pouco porque eu tô com a garganta meia coçando, é complicado, né? Mas até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família de vocês, abençoe o trabalho dos adultos, cada um de vocês que nos segue, que Deus proteja e guarde vocês de todos os males e que abra as comportas do céu e derrama bênção sobre a vida de vocês. Tchau, até a próxima.